Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de maio de 2023, são 8 horas da manhã e foi descoberta a razão pela qual Alexandre de Moraes soltou Anderson Torres. E na verdade, como você vai ver nesta edição, Moraes poderia ter mantido Anderson Torres preso, que teria apoio do plenário do STF. Mas, como dizem, macaco velho não pula em galho seco, e sem currículo à altura do cargo, Anderson Torres, delegado de polícia, pulou ao aceitar ser ministro da Justiça de Bolsonaro sem ter estatura para tanto. Se ontem, 100 e poucos dias depois de preso por envolvimento no tentativa de golpe de 8 de janeiro, ele foi solto e mandado para casa com a perna algemada a uma tornozeleira eletrônica, não quer dizer que o pior já passou para ele. O pior ainda está por vir. O ministro Alexandre de Moraes está forrado de provas e de evidências da culpa de Torres nos crimes que lhe atribuem. Foram flagradas conversas golpistas do Anderson Torres, como você vai ver. E, na verdade, ele foi solto por uma razão muito simples. Há conversas de Anderson Torres tramando contra o STF, e entre os assuntos tratados por ele estava a prisão do Alexandre de Moraes. Já existe prova disso. E Torres estava tão certo de que Bolsonaro ia se reeleger que cutucou Moraes com a vara curta. E o Alexandre de Moraes, ele não quer nem comer o prato da vingança frio, ele quer comer o prato da vingança morno. Saciado, ele libertou o Torres para que ele seja um dos primeiros a depor na CPI mista do golpe, que deve ser instalada na próxima semana. Os bolsonaristas estão profundamente arrependidos de ter bancado essa CPMI. A cobra vai fumar para Torres, diz o portal Metrópolis. E o tenente-coronel Mauro Cid, o coronel Elcio Franco e o ex-major golpista, confesso, Ailton Barros, segundo o irmão de Bolsonaro, e ao fim e ao cabo para o ex-capitão que jura por todos os santos ser inocente. Mentira tem perna curta, só mentirosos compulsivos não sabem disso. Então o Anderson Torres fora da prisão agora é muito mais interessante do que o Anderson Torres preso. Agora Anderson Torres vai falar na CPI. E enquanto isso, há uma tonelada de provas que Alexandre de Moraes já conseguiu contra ele. E os bolsonaristas vão ter trabalho agora para evitar a convocação de Anderson Torres. Todos imaginaram e ficaram se questionando a razão pela qual o Alexandre de Moraes tinha soltado o Anderson Torres, e agora a explicação está mais do que completa. Só vai ter dúvida quem não quiser enxergar ou quem quiser se enganar, sobretudo os bolsonaristas. Fora da cadeia, ex-ministro estará exposto para ser chamado por parlamentares em audiências públicas. Ele também deve ir parar na CPI do golpe, da CPI distrital do golpe, na Câmara Distrital de Brasília. A liberdade esperada por Anderson Torres foi alcançada, mas por outro lado pode também ser razão de dor de cabeça para ele e para os parlamentares defensores de Bolsonaro e seu governo. E a blindagem política de Anderson Torres, depois de deixar a prisão, com a liberdade concedida, ele foi aconselhado a ficar de bico fechado e não aceitar que os bolsonaristas o arrastem para um papel que estão procurando para ele, um papel de vítima. Se Anderson Torres fizer proselitismo político fora da cadeia, ele vai voltar para lá com a rapidez de um raio.
Ele já está avisado disso, ele vai ter que ficar de bico fechado e só falar sobre o processo em audiências oficiais, por exemplo, na CPMI. E aliados de Bolsonaro dizem que o Mauro Cid está 100% alinhado e assumirá a culpa pela fraude no caso das vacinas. Porém, a verdade é que contra ele a quantidade de provas é muito maior e a situação é tão feia que se Mauro Cid não falar, o seu celular falará por ele. Áudios recuperados pela PRF provam que o golpe era assunto corrente no gabinete de Bolsonaro. Vejam só o que está dito aqui. Os áudios recuperados pela PF provam que Bolsonaro falava do golpe o tempo inteiro. Áudios comprovando isso estão no celular desse sujeito. Eis a razão pela qual Alexandre de Moraes se deu ao luxo de soltar Anderson Torres. Os bolsonaristas festejaram a libertação do ex-ministro, mas eles estão festejando cedo demais. Não devem ter tido muito tempo para relaxar. Torres já havia perdido o título de preocupação número 1 do grupo. Foi substituído pelo Mauro Cid, preso na semana passada. O ex-ajudante de ordens contratou um advogado especializado em delações premiadas e ele pode não dizer tudo o que sabe, mas já tirou o sono de quem contava com a sua lealdade cega ao capitão. E a Polícia Federal encontrou certificados de diamantes também na casa de Mauro Cid. Ele vai tentar, minha amiga, meu amigo, eu te antecipo, ele vai tentar um acordo de não persecução penal, ele vai assumir a culpa pelos crimes do escândalo da vacinação, vai dizer que foi tudo feito por ele, mas que o crime é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime de baixa gravidade e com isso ele quer sair livre porque o crime não é suficiente para mantê-lo na cadeia. Vamos ver, ele vai ter que combinar com o judiciário isso. E o pai do Mauro Cid, um tal de General Cid, pai do Coronel Cid, reprovou fala de advogado isentando Bolsonaro. É o seguinte, o general Mauro César Cid, pai do tenente coronel Mauro César Cid, não gostou da fala do advogado indicado pela família Bolsonaro, a jornalista Andréa Sadi, na semana passada, quando isentou o Bolsonaro de qualquer responsabilidade na adulteração dos cartões de vacina. O pai do Mauro Cid sabe muito bem que o Bolsonaro está longe de ser inocente e acha que o Bolsonaro cooptou e corrompeu o filho dele. E foram achados nas buscas da PF provas contra Bolsonaro. Isso é que está saindo agora nessa matéria da revista Veja. Investigação sobre fraude no Ministério da Saúde avança com perícia sobre dezenas de aparelhos eletrônicos pertencentes aos alvos. A operação que mirou Bolsonaro, seu ajudante de ordens Mauro Cid e mais 14 alvos por fraudes no sistema de vacinas do Ministério da Saúde colheu farto material para a perícia e continuidade das investigações. Foram 12 notebooks, 19 pendrives, 6 HDs de computador e 21 celulares. Todo o material foi reunido pela PF e está sendo periciado para identificar conexões que confirmem o envolvimento dos alvos nos crimes apurados pelo STF. E um bolsonarista processa Flávio Bolsonaro após acusação em vídeo. Na verdade, o marqueteiro bolsonarista Michel Winter decidiu processar Flávio Bolsonaro. Ele usa a alcunha de marqueteiro de Bolsonaro e conversou pessoalmente com Flávio em diferentes ocasiões. Chamado de golpista pelo filho de Bolsonaro, o Winter decidiu soltar o verbo. Ele diz que Bolsonaro e Flávio abandonaram soldados pelo caminho e, segundo o marqueteiro, os Bolsonaro têm hábito de deixar à míngua aliados que entram na mira da Polícia Federal. Além de se referir a si próprio, o Winter citou Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Fabrício Queiroz e Ottoni de Paula.
tá aparecendo delatores de tudo quanto é lado. E, na verdade, a CPI do MST quer colocar o movimento na ilegalidade. Essa é a grande questão. PL, Republicanos, MDB, PP e União Brasil definem para o colegiado deputados federais conhecidos por ofensiva contra invasões rurais. Então aí um caso muito grave, porque essa CPI do MST vai tentar proibir a existência do MST como movimento. Vale combinar com os russos, por assim dizer. E o governo se blinda em comissão sobre o 8 de janeiro e a CPI do MST vira bunker ruralista. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai haver uma guerra de CPIs nos próximos meses neste país. A CPMI do 8 de janeiro, controlada pelo governo, e a CPI do MST, controlada pela oposição. Vai dar o que falar. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.